tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar as simulações como prometido, tá? São simulações simples que vão mostrar na prática aquilo que a gente vem ensinando nas aulas, né? Falando nas aulas. E a primeira simulação, ela fala um pouco sobre o movimento harmônico simples de um sistema massa-mola comum, tá? Então a gente tem aqui um sistema massa-mola, ele pode ser sem amortecimento, ou seja, livre de forças dissipativas, o sistema vai oscilar até, na verdade ele não vai parar de oscilar, porque não vão ter forças que vão impedir essa oscilação. E a gente vai ter um sistema amortecido, então eu vou mostrar os dois nessa simulação, tá? Então, se eu der o play aqui, existem algumas coisas que a gente pode mudar nessa oscilação. Uma delas é a constante da mola, tá? Então, dependendo da constante da mola, a gente vai mudar o padrão do movimento, tá? A massa do bloco e a posição inicial. Então, eu coloquei a posição inicial aqui como se a mola tivesse bastante distendida já, tá? Ok, então vamos dar o play aqui e vocês vão ver o que vai acontecer. A mola ela vai começar a oscilar, tá? Certo? Porque ela estava comprimida. E ao executar o movimento, eu tenho três gráficos aqui, tá? O primeiro gráfico é o gráfico da posição em função do tempo. Então, a gente vê aqui que a posição inicial é 0,05 metros, tá? Então, ele inicia de 0,05 metros. E essa posição ela oscila em função do tempo, tá? Como a gente já mostrou nas aulas, então é legal ver isso acontecer na prática, tá? Eu vou passar de novo. É legal a gente verificar na prática. A gente tem também o gráfico da velocidade, então o gráfico da velocidade ele inicia em zero, porque o movimento inicia no repouso, e ela varia do positivo ao negativo, certo? Porque a partir do zero, essa mola ela tem o vetor velocidade, ele pode ser positivo ou negativo, maior ou menor que zero, tá? Já a posição, a marca zero é no limite da mola, da compressão da mola. E a aceleração também varia entre mais e menos zero, tá? De acordo com a variação da velocidade. Enquanto a velocidade varia, a gente sabe que a variação da velocidade é a aceleração. Então a gente tem uma variação também dessa aceleração. Pois bem, então eu posso brincar aqui e posso mudar algumas coisas, né? Deixa eu tocar de novo para ele gerar o gráfico, porque eu vou colocar um gráfico comparativo, modificando, por exemplo, a constante elástica da mola. Então, a constante elástica da mola, nesse primeiro caso, é 2 newton por metro, tá? E eu vou modificar a constante elástica da mola e vocês vão ver o que vai acontecer. Então, eu vou colocar aqui a constante elástica 4, o dobro da constante elástica do primeiro caso, tá? Quando eu toco, o que que acontece, ó? Se a constante elástica da mola é o dobro, o que que acontece na função posição, ó? O, o comprimento de onda, ou seja, e a frequência, né? A frequência é maior, tá? A frequência é maior e o comprimento de onda é menor. Então, o sistema, ele também vai ter uma velocidade maior, como vocês podem ver aqui, ó, a velocidade ela varia em uma frequência maior e a aceleração também. Então, por que isso acontece? Porque a mola, o peso, a massa, ela se movimenta com a velocidade maior, porque a mola ela tem uma constante elástica maior, tá? Então, quando você tira uma mola com uma constante elástica maior do seu ponto de equilíbrio, ela tende a se movimentar mais rapidamente para voltar ao seu ponto de equilíbrio. Enquanto que se eu levar essa constante elástica da mola para 8 newtons por metro, vocês vão ver aqui que ela vai se movimentar muito mais rapidamente, ou seja, a frequência é maior. Eu posso até apagar aqui para vocês verem, tá? A frequência desse movimento é bem maior, tá? E como esperado, e consequentemente o comprimento de onda menor. Pois bem, então uma outra coisa que a gente pode fazer
é voltar a constante elástica para 2 e mudar a massa do sistema massa-mola. Então, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Esse sistema ele vai se movimentar mais lentamente, tá? Porque é mais difícil para a mola, vamos falar em termos mais simples, né? É mais difícil para a mola empurrar ou puxar uma massa maior, tá? Então, a frequência desse movimento ela vai ser menor também, tá? Tudo bem? Então, essa é a primeira simulação, ela é uma simulação bem simples, tá? Eu posso deixar disponível para vocês, caso vocês queiram, então vocês podem comentar que eu posso deixar para vocês brincarem essa simulação, tá? Ela tem na internet. E antes de terminar, eu vou mostrar mais duas simulações aqui para vocês, tá? A próxima simulação é uma simulação que fala sobre a conservação de energia no sistema massa-mola. Então, a gente viu na outra simulação falando sobre posição, velocidade e aceleração. Nessa simulação aqui, a gente tem um sistema massa-mola preso no teto, né, ou preso numa parede alta, e essa mola, quando eu der o play aqui, ela vai começar a oscilar na vertical, tá? A partir do momento que ela oscila na vertical, as suas energia potencial gravitacional, potencial da mola e energia cinética vão mudar, tá? Lembram que eu falei na aula para vocês que a energia cinética vai mudar, a energia potencial gravitacional vai mudar, mas a energia total não muda, a energia se conserva, tá? Então vamos lá. Se eu der o play aqui, ele vai soltar, tá, a massa e esse sistema vai oscilar, tá? Então vai ter uma oscilação da posição e uma oscilação da velocidade, tal qual o sistema massa-mola comum. Agora, se eu marcar aqui, ó, a energia cinética, vocês vão ver que essa energia cinética ela também vai oscilar. Ora, uma coisa interessante é, se eu aumentar essa massa, o que vai acontecer? Esse sistema ele vai oscilar mais, consequentemente as velocidades vão ser maiores e, consequentemente, a oscilação da energia cinética também é maior. Tá? Então, simples, né? Agora, se vocês prestarem atenção, lá na aula eu falei que a energia cinética e a energia potencial gravitacional, elas oscilam entre si, e quando um é zero, a outra é máxima e vice-versa. Então, é isso que a gente vai ver acontecendo. Quando a energia cinética ela é máxima, a energia potencial gravitacional é mínima, tá? Isso a gente falou sobre isso na aula. Enquanto isso, a energia total permanece constante durante todo o processo, tá? Então, isso também é um ponto importante. Tá bom? Então, a gente pode também ver, por exemplo, a energia potencial gravitacional atuando. Ora, a energia potencial gravitacional ela é máxima quando ele está no ponto mais alto da trajetória e ela é mínima quando ele está no ponto mais baixo da trajetória. Isso é lá da física 1, né? A gente já sabia. Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês na última simulação é o sistema massa-mola amortecido, tá? Então, vamos voltar aqui antes da gente passar para a próxima simulação. Se eu tiver um sistema amortecido, então eu vou pegar uma mola com constante elástica alta para ele oscilar com a velocidade maior, e eu vou pegar agora um sistema amortecido com uma certa constante de amortecimento. Então, na última aula nossa, a gente viu movimentos amortecidos, tá? Amortecidos. O que é isso? É um sistema que ele não vai oscilar infinitamente. A oscilação, a amplitude da oscilação, ela começa a diminuir com o tempo. Quanto maior a constante de amortecimento, certo? Eu posso verificar, né, que quanto maior a constante de amortecimento, mais rapidamente esse movimento vai a zero, tá? A amplitude do movimento vai a zero mais rapidamente. Por quê? Porque ele vai ter um amortecimento mais rápido, tá?
Se eu colocar aqui 10, deixa eu apagar aqui. Então, o amortecimento vai ser mais rápido e ele vai tender a parar mais rapidamente. Essa constante de amortecimento tem a ver com várias coisas. Uma delas é atrito, a outra delas é resistência do ar. Então, a gente pode ter vários fatores que amortecem o movimento, tá? Mas isso a gente falou na última aula e só para ilustrar para vocês também em simulação. E por último, a gente vai falar sobre o movimento de um pêndulo. Então, isso daqui eu também falei para vocês, se eu não estou enganado, na última aula, tá? E a gente vai mostrar as características do pêndulo. Isso daqui é muito interessante porque a física do pêndulo e a física da oscilação em um pêndulo, ela a princípio é contraintuitiva. Por quê, professor? Por um fator simples. A gente tende a pensar que a massa é um fator determinante para a gente modificar as características da oscilação, e na verdade não é, tá? A gente viu na aula passada que a frequência angular ela depende da aceleração da gravidade e do comprimento do pêndulo. Então vamos ver, né? Se eu der o play aqui, esse sistema vai começar a oscilar, tá? E a gente vai ter a variação angular, a variação da velocidade e a variação da aceleração como esperado. Então esse sistema está oscilando em torno de um ângulo, tá? Que está indo de 15 graus a menos 15 graus, que é isso daqui, né? Está setado aqui em 15 graus. Tá? E agora eu vou modificar, por exemplo, a massa. Eu vou passar de meio quilo para 1 quilo. E aí, o que a gente vai poder ver é que a oscilação é absolutamente idêntica, porque a frequência angular não depende no sistema de um pêndulo. A frequência angular não depende da massa, e sim da gravidade e do comprimento do pêndulo. Agora vamos ver o que acontece quando eu diminuo, por exemplo, o comprimento do pêndulo. Vocês vão ver o que é que acontece. Ó, estão vendo? Ó, quando eu diminuo o comprimento do pêndulo, as características do movimento são modificadas, tá? Então a gente tem uma variação, uma frequência angular maior, tá? Pois bem. Agora, se eu aumento o comprimento do pêndulo, vamos apagar aqui, então, ó, certo? A frequência angular também diminui, o comprimento de onda aumenta, tá? Então isso a gente pode ver. Uma coisa também é que eu não posso setar aqui o período. Por quê? Porque o período, assim como a frequência angular, ele também dependem da gravidade do comprimento do pêndulo. Então veja que quando eu modifico aqui o comprimento do pêndulo, ó, eu mudo automaticamente o período de oscilação, tá? Que tem relação com a frequência angular. E quando eu mudo a gravidade, eu também mudo o período de oscilação. Quando eu mudo a massa, o período não é mudado, tá? Quando eu mudo a amplitude, também não. O que é amplitude, professor? A distância inicial, né? É o pontapé inicial aqui. Então, também não mudo o período e a frequência angular do movimento quando eu mudo a amplitude da oscilação, tá? Deixa eu zerar aqui só para não confundir, porque já tinha resíduo ali, né? Então, eu coloquei a amplitude aqui, ó, em 20 graus, então vou ter um período de 2,01 segundos, que também tem relação com a frequência angular. Agora, se eu modificar a minha amplitude, ó, a oscilação vai ter os mesmos pontos de máxima e de mínima, tá? Que significa mesmo período, mesma frequência angular e mesmo comprimento de onda, tá? Mas vai mudar a amplitude do movimento, tá bom? Então, a gente está vendo aqui na prática, em exemplos simples, aquilo que a gente falou nas aulas, né? Nas aulas digitais que estão no YouTube. Tá bom, gente? Então, deixem as dúvidas aí, deixem os comentários e a gente vai conversando, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima.